Hoje começamos então o nosso CTB, Introdução Bíblica, e eu queria começar com a oração, ok? Senhor, nós te louvamos, agradecidos mais uma vez por estarmos aqui juntos, podermos desfrutar desse momento, Senhor, que vamos pensar a respeito da Tua Palavra e com o interesse, Senhor, com o intuito de que Tu nos abençoes, ó Pai, nos dê capacidade para estar pensando nas coisas do alto, da maneira que as Escrituras chegaram a nós, o propósito que ela deve cumprir em nossas vidas. Que esses momentos que vamos passar aqui juntos, que sejam do Teu agrado, Senhor, e também para o nosso proveito. Pedimos isso agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje então a gente começa esse CTB, Introdução Bíblica. Para mim, primeiro dizer que é um privilégio, um prazer falar sobre as Escrituras e também um grande desafio, né? Um grande desafio porque é a coisa mais importante, mais preciosa que temos, né? Então, traz consigo uma responsabilidade bem grande. Vou falar um pouco da dinâmica, como vai ser aqui. A gente tem preparado palestras, né, para falar a respeito do tema e ao longo das palestras vai ter oportunidade também para fazer alguma pergunta, mas não diretamente na palestra. Eu acho melhor para o andamento e até para aproveitamento do tempo, que é bem curto, para um tema tão amplo, que vocês façam por escrito. Escrevam, né? Fiquei com dúvida aqui em tal assunto, não ficou muito claro, né? Ou me surgiu alguma coisa aqui que eu quero saber se eu posso ligar, fazer o link aqui. Escrevam um papelzinho, não deixa passar, né? Depois eu escrevo. Não, escreva na hora, né? E aí depois passem para mim, né? Pode botar aqui na mesa. E aí no início de cada reunião eu vou, se for o caso, trazer uma resposta, ou simplesmente dizer, olha, não sei, né? Que é bem possível também que aconteça. Ou, se for o caso, eu procuro também a pessoa individualmente para conversar a respeito do tema, se for esse o caso. Por isso que é importante botar o nome, né? A pergunta é essa e quem escreveu foi tal pessoa, para eu ter consciência. Começando, eu queria perguntar se vocês sabem o que é isso. Imaginam que seja? É uma foto de avião, né? Uma foto aérea. A gente poderia falar que é uma foto panorâmica, talvez. Acho que se enquadra nessa categoria, né? Que dá para ver um todo de uma região. Essa foto aqui eu tirei quando eu estava sobrevoando São Paulo, numa dessas idas a São Paulo. Eu fotografei porque me chamou a atenção uma coisa. E essa coisa que está aqui, ó. Alguém sabe o que é isso aqui? Não pode? Quem que não pode? Eu acho que alguém já mostrou essa foto. O Nicolas, se ele estiver aqui, não pode falar. Puxa vida. Tem um corintiano aqui, ó. Um além do Newton, né? Sobrevoando a região de Itaquera, né? Acho que é leste de São Paulo, né? A região leste ali, assim, eu fiquei olhando assim. Não que eu conheça muito São Paulo, mas me chamou a atenção aquele negócio. Eu olhei, o que é aquele negócio branco lá? Aí eu fotografei justamente para depois tirar a minha dúvida. Será que é mesmo o que eu estou pensando? Porque era uma foto panorâmica, era uma vista panorâmica, né? E realmente é o estádio do Corinthians, né? A Arena Corinthians, ou como chamam os palmeirenses, o Itaquerão, né? O corintiano não gosta muito que chame de Itaquerão. Mas realmente é o estádio do Corinthians. E aí vem a pergunta, o que é uma introdução bíblica? Eu queria trazer essa imagem de uma foto panorâmica justamente para trazer esse conceito. O que a gente vai fazer aqui com as escrituras é uma visão panorâmica, bem, de repente, uma foto tirada aí a 10 mil pés, né? Por quê? Porque, por exemplo, quando eu passei ali e chamou a atenção aquela construção branca lá no meio de toda a cidade, aquela imensidão, me surgiu a dúvida e depois eu conferi, mas ali não me traz muita informação a respeito do estado do Corinthians, certo?
Se eu quiser realmente conhecer o estádio, eu tenho que provavelmente pagar o ingresso, ir lá, sentar na arquibancada, ver como é que é a visão para o campo, né? De repente conhecer a praça da alimentação, enfim, como é que é a entrada, como é que eu faço para sair, né? Tudo isso, da onde que os jogadores saem, o banco de reserva, onde que são as tribunas, da onde que é transmitido o jogo, né? São informações que para eu ter acesso eu tenho que ir lá. Essa visão que a gente tem dali do avião é insuficiente. Mas pelo menos, de repente, com aquela visão ali, eu já sei como chegar, né? É uma visão. E o propósito desse estudo aqui de introdução bíblica também é esse. Eu trouxe um conceito aqui bem simples, mas eu chamei de um estudo preliminar que visa oferecer informações básicas para que as leituras ou estudos bíblicos aconteçam com bom aproveitamento. Esse é o propósito aqui para esse CTB. Programação, então, serão 8 palestras, 4 domingos. Sobre o Antigo Testamento nós vamos falar hoje, né, no dia 6, dia 13 também, de outubro. Aí a gente vai ter uma pausa, dia 20 não tem CTB, e aí dia 27 e dia 3 de novembro a gente fala sobre o Novo Testamento. Sempre 2 palestras por dia, a primeira começando às 15 horas até 15h50, eu vou tentar, né? Aí depois um períodozinho, um coffee break, de uns 20 minutinhos. Aí depois a outra palestra programada de 4, né, 16h10 até às 17 horas. Ok? Então, o Novo e Antigo Testamento a gente vai tentar abordar durante essas palestras. A gente começa então com a introdução ao Antigo Testamento. É por aqui que a gente vai começar. E eu queria sugerir aqui, antes de a gente começar no assunto em si, sugerir para quem quiser se aprofundar algumas leituras aqui, alguns livros que vão ajudar a um aprofundamento, né? Ir um pouquinho além dessa introdução. Eu separei 4 livros ali. Deixa eu fechar aqui para não ficar voando, né? 4 livros ali, maiores ali que eu destaco, né? Que são bem importantes, talvez. Introdução ao Antigo Testamento. Vocês vão ver que os autores são bem criativos quanto ao nome dos livros, né? Introdução ao Antigo Testamento, Introdução ao Antigo Testamento, Introdução ao Antigo Testamento, né? O primeiro do Dillard e Longman, o segundo ali do Lassor, o terceiro é uma relíquia do Young, um livro que já não é publicado há muitos anos mesmo. Eu tive a ilusão de ter encontrado ele num sebo virtual desse aí. Aí fiquei todo empolgado, né? Puxa, achei um achado, uma relíquia, vou comprar. Aí entrei lá e quando cliquei, R$500. Eu saí da página, entrei de novo, será que é isso? Realmente, é preço de relíquia, né? Aí desisti, né, da ideia, é óbvio, né? R$500 num desse sebo virtual. Mas são livros bem importantes que dão uma visão bem interessante, introdutória, né, ao Antigo Testamento. Outro livro que eu gostaria de destacar também, esse livro aqui, né, do Newton. Ele já foi bem mais criativo no título, né? Panorama Histórico do Antigo Testamento. É claro que a proposta é outra também, né? Um panorama histórico mesmo, né? Mas esse livro ele saiu agora há pouco, saiu do forno, está quentinho ainda, né? Quem quiser adquirir ainda está à disposição, ainda tem aqui para quem queira adquirir. Eu deixei também aqui, ó, o livro do Longman está aqui, né? Que depois quem quiser folhear, isso aqui é livro da igreja, né? Da biblioteca da igreja. Eu roubei, depois o Apolo tem que registrar lá, que eu vou ficar com ele essa semana ainda, né? Esse aqui é o livro do Newton, né? Também quem quiser folhear aqui, depois pode folhear. E esse livrinho aqui também é um livro muito interessante, Como Ler a Bíblia Livro por Livro. Ideal para quem faz sabe aquele plano de leitura bíblica? A proposta de ler a Bíblia toda em 1 ano, ou em 2 anos, né? Esse livro vai dar dicas, né, de cada livro, introdução, vai trazer um pouco da estrutura de cada livro da Bíblia. É legal pegar, por exemplo, comecei lá com Gênesis, li Gênesis, depois vem aqui e faz a leitura da parte de Gênesis, depois volta e lê Gênesis de novo. Você vai ver que a visão vai fazer assim, o entendimento a respeito das Escrituras. Se puder adquirir também e usar para acompanhar na sua leitura bíblica, é uma dica bem legal. Ok? Começando em si no assunto, a importância das Escrituras.
A proposta do CTB é fazer essa introdução, né? E se vocês estão aqui, é porque tem algum interesse com a Bíblia, na Bíblia, né? Eu parto desse pressuposto. Pelo menos de repente algum quer conhecer, não conhece muito bem ainda, quer conhecer, esse é um momento legal. Eu queria desafiar agora vocês a me dizer algum livro, algum trecho da Bíblia que fala, que dê alguma dica a respeito da importância das Escrituras. Lembra de algum texto que fala da importância das Escrituras? Opa! Alto. Olha, sabe o endereço, Débora? Isso. 2 Timóteo, né? Tem mais uma? É isso mesmo? O Juliano tem falado uma? Ah, também, né? Esse é texto de referência, né? Texto de referência. Eu pensei até que eu tinha projetado aqui, porque todo mundo falou o mesmo, né? Mas eu tinha pensado justamente nesse, né? Alguém pode... Tem como ter um microfone aí para o pessoal ler? Não? Puxa, aí frustrou, né? Aí frustrou. Bem rápido, né? Mas vocês vão ter então a oportunidade de ler, né? Eles vão preparar esse microfone. É culpa minha, eu devia ter pedido antes, né? Mas o texto é bem conhecido, eu vou ler para os irmãos acompanhem ali, né? 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É texto-chave, né? Quando se fala na utilidade, na importância das Escrituras, esse texto é um texto que tem que vir à mente, né? É um texto importante que fala a respeito disso, né? Certamente aqui o nível de conhecimento das Escrituras, ele não é homogêneo entre uma plateia assim, é heterogêneo, é diferente um dos outros. Com certeza eu sei que muitos aqui poderiam estar aqui no meu lugar falando do mesmo tema, né? E outros talvez não sabem nem como é que a divisão básica da Bíblia ou a ordem dos livros na Bíblia, quais são os livros do Antigo e do Novo Testamento. Sem problema, gente. Eu acho que todos estão no lugar certo. Porque aqueles que já conhecem as Escrituras e têm apreço por ela, eles sempre desejam cada vez mais ouvir a respeito dela, né? Refletir a respeito dela. E esse momento vai aqui da gente, eu acho que vai cumprir esse propósito. Aqueles que querem aprender um pouco mais da Bíblia e entender o que estão lendo, também eu acho que é um momento importante para que isso aconteça, né? Eu acho que um dos objetivos aqui também dar base, né, para que as leituras sejam cada vez mais produtivas, mais edificantes, né, que o entendimento do texto bíblico venha cada vez com mais propriedade para cada um de nós, né? Então, acho que é importante esse momento aqui, né? Como dividir a Bíblia? A primeira pergunta, né? Quando a gente vai para o texto sagrado, a gente sabe que a Bíblia é uma coleção de livros, na verdade, né? E ela existe uma divisão. Tem uma divisão básica. Qual que é a divisão básica da Bíblia? Como é que a gente pode dividir em unidades fundamentais? Quais são? Antigo e Novo Testamento a gente pode pensar, né? A gente pode pensar também, muitos vão dizer, antes de Jesus e depois de Jesus. Tá certo, não tem problema nenhum com isso, né? Outros vão dizer, não, é a antiga aliança e a nova aliança. Também sem problema nenhum, né? E o mais comum, com certeza, é o que a gente chama de Antigo e de Novo Testamento. Então, basicamente, a Bíblia a gente divide dessa forma, né? As duas unidades básicas, né? Antes do ministério terreno de Jesus e durante e depois do ministério terreno de Jesus, né? Antigo e Novo Testamento, né? Eu queria deixar com vocês, e queria que alguém me ajudasse na distribuição do materialzinho aqui. Aqui vai ter um folheto, 2 folhetos. Um a gente vai usar hoje e o outro a gente vai usar no domingo que vem. Esse folheto aí vai ser basicamente um guia para que a gente vai tratar agora e no segundo período também.
E o outro folheto é uma linha do tempo que a gente vai usar bastante no domingo que vem, tá? Uma pergunta que eu queria fazer também, bem introdutória para nós, para a gente estar refletindo aqui, é por que estudar o Antigo Testamento? Se nós somos cristãos, né? Se importa para nós definitivamente é Cristo, por que estudar o Antigo Testamento? Cristo não aparece só, Jesus não aparece só lá no início do Novo Testamento com os Evangelhos, né? Por que estudar o Antigo Testamento? Alguém arrisca alguma resposta? Por que estudar o Antigo Testamento? É importante mesmo? Será? Será que um cristão não basta estudar o Novo Testamento? Hã? Faz o grilinho aí, Felipe. Olha só, uma resposta boa, né? O que mais? Eu concordo com o que o Felipe falou. Mas eu vou dividir essa resposta em duas partes. O Antigo Testamento ele cumpre pelo menos 2 propósitos, se a gente for pensar de forma ampla. O primeiro propósito é que o Antigo Testamento ensina sobre Deus. Ele ensina sobre Deus. O caráter de Deus por meio de histórias narradas, né? Mas como assim? A gente vai ver que a gente pode extrair do caráter de Deus ao longo de várias histórias do Antigo Testamento. Dali a gente vai formatando na nossa mente a pessoa de Deus, né? Essa pessoa bendita. Isso acontece no Novo Testamento? Sim, acontece também. Só que no Novo Testamento a gente vai ver que é de forma mais direta. Algumas situações bem de forma mais direta. E vocês quem já tem o panorama geral do Antigo Testamento em mãos, pode ir acompanhando por aí. Eu trago o exemplo de 2 Pedro 3,9. Por exemplo, 2 Pedro 3,9, Pedro faz de forma bem direta, né, e num pequeno trecho de uma carta que já é pequena, ele fala a respeito de uma característica de Deus. Ele fala da sua longanimidade, né? Ele é tardio em irar-se. Ele fala assim em 2 Pedro 3,9: não tarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pedro, olha só, Pedro, de forma bem objetiva, bem direta, ele trata de uma característica, de um atributo, né, de uma das perfeições de Deus, numa frase curta, né? E ele expõe isso. Será que nós encontramos isso também no Antigo Testamento? E aí eu vou dizer que não de forma tão direta, tão objetiva assim. Mas as histórias vão nos mostrar, e várias histórias do Antigo Testamento vão nos mostrar Deus sendo apresentado como esse Senhor Todo-Poderoso, longânimo. Né? Algumas histórias que a gente pode ver, por exemplo, lá no Sinai, quando o Senhor peca, o povo peca contra o Senhor, ele é longânimo com o povo. Né? Depois, na Terra Prometida também, já lá de posse da Terra Prometida, o povo peca, pecado atrás de pecado, se rebela contra o Senhor, e o Senhor se mostra longânimo. No tempo dos juízes, no tempo dos reis, né, na monarquia, antes do exílio, durante o exílio, após o exílio, Deus se mostra longânimo. E as histórias do Antigo Testamento, com certeza, elas têm esse propósito também de mostrar os atributos de Deus ao longo da história. Pensem sempre que, principalmente, quando a gente estiver pensando nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, lembrem sempre de Moisés falando para um povo que havia acabado de sair de anos e anos e anos de servidão, né, de escravidão no Egito, mostrando a eles quem era esse Deus, o Deus Criador, que os tirou da terra do Egito. E ali ele fala, e as narrativas mostram várias e várias vezes no Antigo Testamento atributos de Deus. Mas um segundo propósito também, para que a gente pense, né, em estudar o Antigo Testamento, é que o Antigo Testamento ele fala de Jesus. Né? Isso não tem dúvida quanto a isso. Né? Ele fala isso pelo menos de 3 maneiras. Né?
O Antigo Testamento, a primeira maneira, o Antigo Testamento é a base onde nos dá contexto histórico e temático para a chegada do Novo Testamento, para a chegada desse momento da história. Né? Todos receberam os papéis? Então, o Antigo Testamento ele cumpre esse propósito também. Né? Ele prepara o cenário para que a gente compreenda, né? Tenha um contexto histórico para o Novo Testamento. Por exemplo, o sacrifício de Jesus. Onde que encontramos toda a bagagem para entender de forma correta o que acontece na cruz com Jesus? Antigo Testamento. Antigo Testamento, de fora a fora, vai falar de necessidade de um sacrifício perfeito. Né? Então toda a história ela vai cumprindo um propósito de nos colocar no contexto para quando na chegada do momento mais importante do mundo, né, para a humanidade, aqueles que estão acompanhando tenham entendimento a respeito do que realmente está acontecendo. Né? Deus gastou 2000 anos preparando a ideia de um sacrifício substituto no nosso lugar. Né? E quando chega o Senhor Jesus, fazendo contraste com toda essa história do Antigo Testamento, isso se torna muito mais vivo, muito mais claro e muito mais belo até. Né? O Antigo Testamento também ele é fonte de 295 referências e 600 alusões do Novo Testamento. Citações e alusões. E qual o propósito disso? Nos ajudar a entender quem é Jesus. Quem é Jesus? O Antigo Testamento vai nos apontar para isso várias e várias vezes e depois isso se torna bem mais claro para nós quando a gente chega lendo os acontecimentos da vida de Jesus. Né? Os escritores do Novo Testamento esperam de nós um conhecimento útil do Antigo Testamento para que a gente entenda, compreenda bem o Novo Testamento. Um outro ponto que eu queria destacar é que mais do que ajudar a conhecer o Novo Testamento melhor, o próprio Senhor Jesus diz que o Antigo Testamento ensina sobre Ele mesmo, a pessoa dele. Ao ponto de, lá em Lucas 24, no versículo 44, Jesus faz a afirmação, uma afirmação bem surpreendente a respeito de que as Escrituras apontam para Ele, falam a respeito dele. Né? Lucas 24, 44 diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que é a lei de Moisés, os profetas e os salmos? Em resumo, o Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento judaico. Né? Com isso, então, a gente pode concluir que realmente é importante estudar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, na sua totalidade, é um livro sobre Jesus e sobre sua obra, sobre seu ministério, preparando o caminho para um entendimento pleno para quando ele chegar. Né? Paulo vai dizer que os judeus tinham conhecimento de tudo que era necessário para quando Jesus chegasse, quando o Messias chegasse. Né? Estava sob o controle deles os oráculos de Deus. Né? É justamente isso. É justamente disso que a gente está falando. A importância do Antigo Testamento. E isso os tornou também indesculpáveis, né? Diante do surgimento, da vinda do Messias, do Senhor Jesus. Então, para nós, não é diferente. O Antigo Testamento ele é super importante. Panorama geral do Antigo Testamento, para a gente começar a falar dele em si. Quando a gente fala do Antigo Testamento, a gente está falando de um período compreendido desde a criação, o que é narrado, né? Desde a criação até alguns anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Né? Gênesis a Malaquias é esse período, né, dos acontecimentos narrados entre esses acontecimentos. Um período também compreendido entre a primeira escrita, que fala da criação, até a última escrita, né, desde o momento que foi escrito Gênesis até o momento que foi escrito Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, se passam aproximadamente 1000 anos,
vamos chutar aí, né? Vamos falar um número redondo aí, mais ou menos 1000 anos, considerando que a vida de Moisés aconteceu ali por volta do ano 1500 a.C. e Malaquias escreveu já no ano 400 a.C., por aí. É bastante tempo, gente. Né? É bastante tempo, e isso já traz alguns aspectos das escrituras, o quanto é um livro sagrado, né? Ao longo de tanto tempo, sendo escrito o Antigo Testamento, todos os livros do Antigo Testamento, por vários autores, e uma consistência interna extraordinária. Né? Extraordinária. Isso já é, por si, algo muito bonito, né? Muito importante a gente ter a consciência disso. E durante todo esse tempo também, vários povos viviam junto com o povo de Deus, né? Concorrendo com eles, né? Concorrendo e vivendo junto com os personagens bíblicos ali, e a partir de certo tempo até criando conflito entre eles. É um desafio bem grande para a nação de Israel viver no meio desses povos, e a gente vai ver isso também. E quando a gente pensa que existem vários povos vivendo em todo esse período em que o Antigo Testamento foi escrito, né, e existe essa relação entre esses vários povos com o povo de Deus, a gente vai perceber também que ao longo da história outros escritos foram registrados também, por outros povos, que narram fatos que também se encontram nas Escrituras. De repente usando um nome um pouco diferente, não fechando muito bem algumas datas, né, por conta da dificuldade mesmo de registro, mas a gente vai ver que a gente encontra bastante referência extra-bíblica que comprova também muita coisa que se passou nesse período. E isso é importante para nós porque nos garante também uma certa, vamos dizer, conforto diante das Escrituras, por perceber por intermédio de fontes externas, a veracidade dela. Não bastasse toda a coerência, né, que ela nos traz nos seus livros, entre eles, também há essa interação com as fontes extra-bíblicas que também nos dão uma certa segurança quanto a isso. Isso é bem interessante. Os livros eles foram escritos para antigos moradores do Egito, é bom ter isso em mente. E esse povo que vivia lá no meio do Egito estava sujeito a uma cultura egípcia. E, por sua vez, a cultura egípcia é muito influenciada pela cultura babilônica. E eles passaram lá anos e anos e anos, sendo influenciados pela cultura babilônica, pela religiosidade daquele povo ali. Que aí a gente vai fazer agora, nesse período ainda, alguns contrastes que vão revelar também algo importante de perceber no Antigo Testamento, que é o caráter apologético do Antigo Testamento, de defesa da fé. O quanto o Senhor estava preocupado com o seu povo e apontando e mostrando e registrando as relações com os povos vizinhos que não eram nação de Deus, que não era povo dele, e mostrando também o quanto era perigoso esse relacionamento. O Antigo Testamento, então, ele mostra também um caráter apologético, mostra o Senhor cuidando do seu povo e combatendo, então, a idolatria das demais culturas. Alguns pontos de contato a gente pode perceber aqui. E eu queria agora... o microfone está pronto? Eu queria agora que alguns de vocês me ajudassem em algumas leituras. Podem abrir lá para mim Ezequiel? Eu quero que um irmão ou irmã abra lá em Ezequiel 8. Já é um bom desafio, né? Achar Ezequiel 8. Ezequiel 8. E quando a gente fala em Ezequiel, a gente está falando num período em que estão no exílio. Alguém se habilita em fazer essa leitura? Aí tem que pegar o microfone. A Júlia vai ler. Só um pouquinho, Júlia. Algum outro irmão já prepara Jeremias 44, do 15 ao 19. E mais outro, Jeremias 32, do 35 ao 36. A Júlia pode ler para nós, Júlia? Ezequiel 8, 16 ao 18.
do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Vês, filho do homem? Acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Eis-lá chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim eu os ouvirei. Obrigado, Júlia. Alguém lê para nós Jeremias 44, do 15 ao 19? Só levanta a mão que o Tito traz o microfone. Alguém? Mariana vai ler para nós. Jeremias 44, do 15 ao 19. Jeremias é um profeta antes e durante o exílio, né? 44, do 15 ao 19. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à Rainha dos céus, e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas, desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à Rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Obrigado, Mariana. Alguém lê Jeremias 32, 35 ao 36? Débora vai ler. 32, do 35 ao 36. Jeremias 32, 35 e 36. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade da qual vós dizeis: já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Textos aqui que falam de pecados, né? De idolatria, abominação na presença do Senhor. Se a gente fosse ver Jeremias 7, em várias ocasiões, aquele trecho ali, aquele texto ali, fala a respeito dessas coisas também, né? A gente encontra nesses textos aqui, em Jeremias 7, a gente vai encontrar Astarote e Baal, né? Como fonte da idolatria de Israel, né? Aqui a gente leu em Ezequiel 8,16, adoração ao Deus Sol, voltados para o Oriente, né? Adoração à Rainha dos Céus, em Jeremias 4,17, né? Ou seja, são divindades de Canaã, oriundas de um contexto babilônico, né? que a gente tem ali. A influência da Babilônia sobre as outras nações é algo tremendo na história antiga. O grande centro, né, do mundo antigo, num certo momento, o Egito, beber muito da cultura Babilônia, né, a região da Mesopotâmia. Quando os irmãos ouvirem falar de sumérios, acádios, né, os assírios, os caldeus, tudo cultura babilônica. Tudo cultura babilônica, e a cultura babilônica ela sendo referência para as outras culturas. E isso aqui a gente vê que entrou no meio do povo de Deus durante esse período
de exílio no Egito. Agora, esses dois profetas, Jeremias e Ezequiel, eles estão no contexto de exílio, do exílio e lembrando, né, e se apropriando de toda essa idolatria, algo que provavelmente já estava bem impregnado na cultura deles. E o Antigo Testamento, como um todo, ele vai ter esse caráter, então, apologético também, de defesa da verdadeira fé, a respeito do verdadeiro Deus, dos propósitos de Deus para a humanidade e para que o povo fuja dessa idolatria. Isso é marcante. Então é importante a gente conhecer um pouco da cultura religiosa egípcia e babilônica, sim. Aqui a gente não vai ter tempo para tocar na cultura egípcia, mas como a babilônica ela é fundamental para entender a cultura egípcia, a gente vai tomar um pouquinho de tempo aqui. Né? É importante a gente lembrar também que o povo ficou no cativeiro egípcio durante 430 anos. Né? Imagine então a influência da cultura egípcia e por tabela a cultura babilônica em cima desse povo. Né? A gente pensar em história do Brasil, nós temos 519 anos de história, né? Desde o descobrimento. E aquele povo ficou 430 anos no cativeiro. É muito tempo. É bastante tempo também. E então a gente vai finalizando esse primeiro período, a gente entrar um pouquinho na cultura babilônica, só para que vocês tenham noção do quanto essa cultura era nociva ao povo de Deus e dominante em toda aquela região. Para que a gente fale de cultura babilônica, a gente tem que pensar nessa figura aí. Ó. Alguém arrisca dizer quem que é esse homem bonito? É alguém antigo, né? Provavelmente não vive mais. Isso já é um bom começo, né? Os dois são o mesmo, tá? São representações da mesma pessoa. Gente, tudo começou aqui, ó. Tudo começou com Nimrod. Alguém pode ler lá Gênesis 10, 8 ao 12? Pega o microfone. Gênesis 10, do 8 ao 12. Alguém? Se habilita? O Getúlio, cadê o microfone? Isso, pode passar para o Getúlio. Ele vai ler para nós. Gênesis 10, do 8 ao 12. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Iraque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reoboteir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Nimrod, figura central. Né? Nimrod, na narrativa bíblica, ele é filho de Cuxi. Cuxi é filho de Cã, que é filho de Noé. Na cultura geral aí, né? É o mesmo Sargão da Acádia. Sargão da Acádia, em fonte extra-bíblica, a gente vai encontrar esse sujeito. Né? Acádia, como eu já falei, Mesopotâmia, tudo mesmo a região ali, né, da terra entre rios, né, que a gente lembra, a gente estudou isso lá na minha época era segundo grau, professor, né? Faz tempo, né? Mas eu lembro um pouco disso aí. Né? A rebeldia contra o Senhor em todos os grandes centros culturais da época era atribuída a Nimrod, que fundou e conquistou várias cidades. Torre de Babel, lembra? Nimrod, Torre de Babel, o povo se espalhando, formando cidades. Nimrod aparece como um grande conquistador, grande caçador. Alguns já dizem até que ele, por ser guerreiro, esse caçador aí é mais do que caçador de animais, mas caçador de homens. Muito poderoso, a primeira grande figura da humanidade, né? E a gente vai ver toda a maldade dele. Né? Nimrod é essa figura. Trazendo um pouco do contexto, pensando no contexto babilônico, o Talmud, que são escritos judaicos do primeiro século, fala o seguinte, o Talmud cita assim, então porque ele foi chamado Nimrod, e Nimrod quer dizer rebelde, né? Porque incitou todo mundo a se rebelar contra a sua soberania. Soberania de quem? Soberania de Deus. Né? O Talmud traz essa imagem da pessoa de Nimrod.
Flávio Joséfo, que é um historiador, né, também judeu do primeiro século, ele vai dizer: pouco a pouco transformou o estado de coisas em tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus era fazê-los continuamente dependentes de quem? Do seu próprio poder. De quem? De Nimrod, né? Ele ameaçou vingar-se de Deus se este quisesse novamente inundar a terra, porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pelas águas e vingaria a destruição dos seus antepassados. Isso aqui é José falando, né? O povo estava ansioso de seguir este conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam a construir a torre, e ela subiu com rapidez, além de todas as expectativas. Torre de Babel, segundo o entendimento no primeiro século entre o povo judeu, é a obra desse poderoso homem. Esse poderoso homem. Agora tem outra figura. Quem que é essa outra figura? Do lado desse homem bonito. Provavelmente a esposa, né? Alguém falou o nome? Hã? Isso, como é que é o nome? Semíramis, né? Isso, Semíramis. E quem que foi essa mulher? Aí a gente vai recorrer à mitologia grega. A gente está pensando, a mitologia babilônica. Mitologia porque a gente vai pensar como que é o pensamento desse povo, né? E como é que eles montam essa história que segue paralela à narração bíblica. A gente está falando de Nimrod, filho, bisneto de Noé, certo? Segundo a mitologia babilônica, então, Nimrod casou-se com a esposa de Cuxi. E Cuxi era o pai de Nimrod. Olha só. E o nome dela era Semíramis. Segundo essa mitologia babilônica, então, Nimrod, ou Sargão, da Acádia, foi assassinado por seu tio. E sabe como é que é o nome do tio de Nimrod, segundo a mitologia babilônica? Sem. É o mesmo Sem. Sim, Sem, irmão de Cã, que era avô de Nimrod. Ele foi, então, morto, assassinado pelo seu tio Sem, porque Nimrod havia se intitulado Deus Sol, ou Deus dos Céus, e se casado com a sua própria mãe. Segundo a mitologia babilônica também, Semíramis e Nimrod, então, eram sacerdotes de uma religião que eles mesmos fundaram. Então, e depois da morte de Nimrod, acontece que Semíramis ela se encontra grávida. E isso era um problema, porque após a morte de Nimrod, havia um pacto, que ela havia feito um pacto de celibatário. Mas ela arruma um jeito, segundo a mitologia babilônica, para legitimar esse filho que ela carrega agora no ventre, e diz que, olha, não foi de homem nenhum que esse ser foi concebido. Na verdade, foi o espírito de Nimrod que me concebeu, o espírito de Deus dos céus. Olha só como a mitologia babilônica traz tudo isso, né? E aí ela foi aceita a sua gravidez, né? Esse menino nasceu, e o nome desse filho foi Tamuz. Tamuz, encontrado lá em Ezequiel 8, verso 14, né? Diz o texto: eis que ali estavam mulheres assentadas e chorando a Tamuz. Idolatria, né? Caráter do Antigo Testamento, um caráter apologético, vai tocar nessas questões. Tamuz, então, ele foi morto por animais, e diante disso, Semíramis e outras mulheres entraram num período de jejum, durante 40 dias. Depois disso, diz a mitologia babilônica que Tamuz ressuscita, né? E agora ele é considerado também o Rei Sol. O Rei Sol, que a gente leu aqui, Ezequiel 8,16, a quem o povo cultuava. Sendo Semíramis, então, agora a Rainha dos Céus. A Rainha dos Céus, que a gente leu agora em Jeremias 44,17. Mesma coisa. Tudo isso embasado com os textos cultura, né, fora da Bíblia, né? Semíramis, então, passa a ser considerada como uma figura que representa a liberdade. Liberdade não no sentido bom, mas a liberdade do Deus dos judeus
o Deus Criador que quer todo mundo debaixo do seu controle. Ela é vista pelos ímpios dessa forma, a figura da liberdade. Nessa sim a gente tem liberdade, né? Ela passa a ser uma Nimrod, uma figura feminina que representa a mesma característica de Nimrod, narrado lá no texto bíblico. A primeira mulher que impera sobre todos. Aqui a gente pode ver algumas outras imagens, tratando de Nimrod, Semiramis e Tamuz. Nimrod, Semiramis e Tamuz, então, é chamada da Trindade profana. Muitos chamam dessa forma. Semiramis e Tamuz, então, eles são conhecidos, muito conhecidos no mundo antigo. Então, para ver como toda essa cultura está permeando o relacionamento do povo de Deus em Canaã, foi no Egito, foi lá na terra também de onde saiu Abraão, Ur dos Caldeus, que é na Mesopotâmia. Então, toda essa cultura muito vívida, né? muito latente no meio dos povos com quem o povo de Deus se relaciona. E o Antigo Testamento, então, tem esse caráter apologético também, para apontar quem que é o verdadeiro Deus, né? Em várias culturas do mundo antigo, Semiramis e Tamuz são conhecidos. Na Fenícia, por exemplo, a gente pode achar o nome de Astarote e Baal. Na Síria, Istar e Naná. No Egito, eles são Ísis e Osíris. Na Grécia, Afrodite e Eros. E em Roma, Vênus e Cupido. Mesma coisa. O paralelo é gigantesco, né? E se interpreta que é o mesmo conceito de idolatria que se espalhou em todo o mundo antigo. O Antigo Testamento tem esse propósito também de nos separar daquilo que é culto não verdadeiro, não legítimo, ao único que merece o nosso culto, né? E então aqui também tem outras representações, talvez mais contemporâneas, né, que representam Semiramis também, né? Pelo menos a ideia remonta para isso, né? Quando a gente fala em liberdade, a estátua da liberdade do que, gente? Originalmente é essa liberdade. Somos autônomos, somos autossuficientes, né? Somos independentes. Olha a nossa riqueza, a nossa soberania nacional, né? Somos libertos, né, de qualquer opressão externa, somos autossuficientes, né? Será que essa cultura ainda encontra reflexo, esse conceito ainda encontra reflexo na nossa cultura? Será que ainda sofremos com esse tipo de pensamento? O que ainda hoje pode ser a grande fonte de segurança para nós de idolatria? Cite uma coisa. Eu tenho certeza que vai ser uma das primeiras coisas que vai vir na cabeça de vocês. Dinheiro? Alguém falou em dinheiro? Estão vendo essa imagem? A República. A República, há quem defenda que passa justamente essa ideia, né? A representação simbólica da pátria-mãe. Aquela que cuida de todos, né? Aquela que simultaneamente é enérgica, ela é guerreira, ela é protetora, maternal, que nos acolhe. A ideia parece que vem lá de Semiramis também. Aí, o grande desafio nosso é sempre nos desvencilhar de qualquer idolatria. E o Antigo Testamento vai nos apontar quem que é o único Deus verdadeiro, o santo, que exige santidade da gente, deseja a santidade da gente, para que a gente viva na presença dele. E aí a gente vai ver na próxima palestra que existe um dificultador muito grande para que isso aconteça na nossa vida, né? É preciso que o Senhor trabalhe em nós para que a gente se desfaça de toda idolatria que nos apanha, para que a gente possa cultuar o Deus verdadeiro. Se alguém tem na carteira aí algum ídolo desse aí, gente, jogue fora, né? Jogue aqui bem perto aqui de mim, né? Que não é disso que eu estou falando, né, gente? Mas é bem interessante ter essa imagem na cédula, né? Nas nossas cédulas, né? Vamos parar por aqui nesse primeiro período e aí depois a gente segue e na próxima palestra a gente vai falar um pouco mais.